Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Estevão Darwin, eu tenho 20 aninhos e eu sou acadêmico de Direito na Universidade Federal de Rondônia. Inclusive, para quem vai fazer Enem esse ano, na verdade vai ser o ano que vem o Enem, mas o Enem desse ano para entrar na Uni, sejam bem-vindos, estamos aguardando vocês. E eu vim aqui hoje para falar com vocês, pra gente bater um papo, e eu vou estar aqui sábado sim, sábado não, se eu não me engano. Eu estou dividindo matéria com outras pessoas pra gente conversar um pouco sobre redação. É uma das matérias que causam mais desespero nos alunos como um todo, tanto do ensino médio quanto outros alunos que já saíram da faculdade, estão fazendo Enem de novo, mas a redação é um dos itens de maior desespero coletivo no meio dos estudantes. É isso. Mas a gente vai ter um papo bem legal, vamos conversando, discutindo alguns pontos interessantes, algumas dicas que eu acredito que sejam valiosas e que vão ajudar muito vocês no desenvolvimento da redação de vocês no dia do Enem, que inclusive é o primeiro dia já, né? Então já é pra tirar o pica-pau do oco. Quem falava isso era meu pai. Vamos lá. Pessoal, antes de a gente entrar na redação em si, a gente precisa discutir alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento do que o Enem quer que você desenvolva na sua redação. E esses conceitos, eles são basilares, são os princípios que vão nortear a sua redação. Inicialmente, a gente precisa falar sobre o gênero textual que o Enem exige que você desenvolva na redação, que é o gênero dissertativo argumentativo. Dissertativo é você dissertar. E dissertar é o quê? É você opinar sobre um assunto. Essa expressão já é autoexplicativa, mas nem tanto. Porque a sua opinião, a que você vai dar na hora de dissertar, ela precisa estar embasada em argumentos. E argumentos válidos, sólidos. Você não pode inventar da sua cabeça. Eu já li redação de gente que inventava matéria no G1. Tá? Quando eu estudava no ensino médio, isso era muito comum, inclusive. Nós tínhamos o professor Nazareno, ícone da redação aqui no estado de Rondônia. E aí a pessoa falava, gente, vamos inventar dado. E inventava dado. Dava certo algumas vezes, não? Confesso pra vocês que dava certo. Mas a gente tá lidando agora com uma coisa mais séria do que o ensino médio. A sua carreira. Então por isso que a gente precisa levar extremamente a sério e ter argumentos sólidos para defender aquele nosso ponto de vista, tá bom? Então vamos aos conceitos principais. O texto dissertativo argumentativo consiste na defesa de seu ponto de vista baseado em argumentos válidos. E eu gosto muito de falar sobre argumentos válidos porque, apesar disso, eu nunca vi ninguém usar essa expressão, argumentos válidos. Mas existem sim argumentos que não são válidos, que inclusive podem zerar a sua redação. Que são argumentos que mais pra frente a gente vai falar, e inclusive vai ter uma aula específica sobre direitos humanos. Que se você ferir os direitos humanos na sua redação, não importa qual o seu posicionamento, se você feri-los... É zero, sim. Algumas características do texto dissertativo argumentativo. Presença de uma tese, desenvolvimento de argumentos, uso da norma padrão da língua portuguesa. E por último, não é característica do texto dissertativo argumentativo. Mas o Enem foi lá e falou, não, mas eu quero conclusão. Mas não é a conclusão do texto. Eu quero a solução para o problema que vai ser abordado na redação. E é o Enem, gente. A gente tem que fazer. Se o Enem pede, a gente faz. Vamos lá. Presença de tese, argumentos que defendam e comprovem a tese, ou que pelo menos sustentem a tese, uso da norma padrão da língua portuguesa e a conclusão com a proposta de intervenção. Uma proposta de solução, vamos falar nos termos mais simples. O que é a tese? A tese é a sua opinião sobre o assunto. A tese é o seu ponto de vista sobre o tema que você vai abordar, que o Enem vai te dar. Tá? E é assim, é aquilo que você vai expor e defender até o final. Inicialmente, você vai começar com a introdução, óbvio. E nessa tua introdução, você precisa introduzir na introdução uma tese. E a sua tese é uma frase afirmativa ou negativa da sua opinião sobre o tema.
A tese é o que você vai defender, é o seu ponto de vista, é a sua opinião sobre o tema que o Enem te deu para você desenvolver a sua redação. A tese é o que você vai defender, é o seu posicionamento sobre o tema que o Enem te deu. A tese é o seu ponto de vista sobre aquilo que o Enem quer que você fale. E a tese deve vir já no início da redação. Por quê? Porque na tese você vai deixar claro o seu ponto de vista. E nos próximos parágrafos você vai defender e sustentar esse ponto de vista. Por isso que é importante que você deixe já claro no início, para que o leitor saiba o seu posicionamento e tenha ideia daquilo que será defendido nos próximos parágrafos. E a tese é um elemento fundamental e elementar na sua redação. Isso por quê? Porque vai externar e deixar extremamente claro aquilo que você vai defender nos 2 parágrafos posteriores, ou 3. E a pergunta que todo mundo faz: como que se faz uma tese? O primeiro ponto é que a tese pode ser apresentada por meio de uma declaração. Uma declaração daquilo que você pensa. E ela precisa ser crítica. Se você pegar as redações nota 1000 do Enem, você vai ver que os temas das redações são problemas sociais. Problemas claros sociais, extremamente importantes. E é por isso que você seja crítico ao Estado, principalmente, e às autoridades competentes que permitem ou que se omitem de fazer o seu trabalho, e com isso, o problema que o Enem está lhe apresentando é real. Ou seja, a sua tese deve ser uma crítica. Você deve pensar, primeiro, qual é o seu posicionamento sobre o assunto, sobre Pessoal, o tema. percebam que que a nesse redação momento nós temos um impôs. parágrafo Se você de introdução tem de uma argumentos redação que vão do Enem de proporcionar 2018. um O debate tema era sólido sobre manipulação aquilo, do a sua tese comportamento está feita. de usuários E aí, pelo vou mostrar controle alguns de exemplos dados pra na vocês. internet. Beleza. Inicialmente, nós temos destacado, na primeira setinha acima, a apresentação do tema, uma contextualização do tema já no início da redação. E essa contextualização ela é obrigatória, porque você precisa apresentar o tema para o leitor. Mas sobre isso, a gente vai falar já já. Em segundo destaque, nós temos em amarelo a apresentação da tese, que faz uma crítica direta à manipulação do comportamento de usuários e ao olhar não muito crítico para o enfrentamento desse problema que a redação trouxe para o debate. A tese, aí, é uma frase afirmativa com uma clara crítica. E é isso, essa frase, que será defendida e debatida nos próximos parágrafos no desenvolvimento. Beleza? Muito simples, muito claro, é o seu ponto de vista e é sobre essa frase que você deve desenvolver nos parágrafos posteriores. Uso da norma padrão da língua portuguesa. A primeira competência, já a competência número 1 da redação, avalia na redação o seu domínio sobre a norma padrão. Isso inclui Uso correto da crase, concordância nominal, concordância verbal, regência verbal, colocação pronominal, pontuação e mais uma renca de coisas que eu não vou falar com vocês, óbvio, porque isso é gramática. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que é muito importante que vocês não pequem nisso. A importância dessa regra básica é justamente porque, tendo uma linguagem formal, você permite que o leitor compreenda melhor aquilo que você quer dizer. Isso é de suma importância. Imagina você escrever um texto de 25 a 30 linhas, que é o correto do Enem, e na hora o leitor não te entender. O uso da norma padrão é justamente para que você saiba desenvolver o seu texto com clareza e que você seja entendido com clareza. Você não pode usar, por exemplo, o coloquialismo, que é a linguagem que você utiliza cotidianamente, conversando com seus pais, com seus amigos. Você não pode usar isso na redação. E por isso que essa regra é muito clara. Eu já estou com problema com L. Muito sério.
Usando essa norma padrão, você passa a ter uma postura mais formal no seu posicionamento e passa para o leitor uma melhor segurança daquilo que você quer falar. Sem contar que escrever errado é feio de todas as formas. E por isso que a redação do Enem, por ser um texto formal, exige que você utilize e se utilize muito e muito bem da norma padrão. Beleza? Eu não vou trabalhar com vocês nenhuma dessas áreas. Isso é parte da gramática. Eu só estou mostrando para vocês a importância e como ela se aplica na redação. Argumentação, desenvolvimento da argumentação. Eu estou mostrando a vocês as características do texto dissertativo argumentativo, que é o gênero textual exigido no Enem, na redação do Enem. E agora há pouco eu falei para vocês que vocês precisam elaborar uma tese. Isso é, deixar claro, em uma afirmação, o seu ponto de vista sobre determinado assunto. No caso, sobre o tema que virá no Enem. Ou seja, você deve abordar o tema, você deve ter um posicionamento sobre o tema, mas você precisa desenvolver argumentos que sustentem o seu posicionamento. E é por isso que a importância dos dados, de você ter conhecimento de mundo sobre determinados assuntos. Para sustentar a sua opinião, você precisará trazer para o leitor argumentos válidos que sustentem a sua tese. E é importante que sejam argumentos válidos. Eu sempre uso essa expressão, nunca vi ninguém usá-la, mas porque sim, existem argumentos que não são válidos. Existem argumentos que, inclusive, zeram a sua redação. Mas a gente vai falar mais pra frente sobre direitos humanos e por que você não deve feri-los na sua redação. Claro, porque zera, né? Aqui não existe liberdade de expressão. Aqui não existe bandido bom é bandido morto. Porque aqui você precisa respeitar os direitos humanos. Sim. Se você é bolsominion, pena. Ferir os direitos humanos não é o que você quer, com certeza. É porque, se você quiser tirar nota zero, é melhor nem falar merda na redação. É porque professores muito competentes vão ler a sua redação. Vai fazer com que percam o tempo deles lendo a sua redação. Tem gente pra tudo nesse mundo. E aí, depois de você dar os seus argumentos, a gente precisa de uma proposta de intervenção. Esse item é tão importante para a redação, a proposta de intervenção, proposta de solução, vamos falar assim, proposta de solução, que na avaliação dela tem uma competência específica só para o último parágrafo, que é onde você vai trazer a sua proposta de solução. A gente vai ter uma aula específica sobre isso e a gente vai desenvolver a melhor proposta de intervenção, proposta de solução de todos os tempos, beleza? E aí você vai pegar os macetes direitinho para você não esquecer quando chegar na hora de fazer a prova, tá bom? Tendo já tudo isso em mente, o que é um texto dissertativo argumentativo, todas as suas características, e principalmente as características do texto dissertativo argumentativo da redação do Enem, a gente precisa começar a nossa redação. E aí, por onde a gente começa a nossa redação? Pelo começo. Óbvio. Óbvio, pelo começo. Mas, qual é o começo da redação do Enem? Eu acho que é a introdução. Quem aposta que a introdução levanta a mão? Quem acha? Eu adorava quando o professor fazia isso na sala. Eu levantava as duas vezes, assim, ó. Porque se eu errasse uma, eu acertava a outra, né? Quem acha que a introdução errou? Sim. A gente começa o texto da redação. Na verdade, a gente começa a redação lendo o tema. E não só lendo o tema, interpretando o tema. E essa é uma parte fantástica. Porque a sua interpretação, dependendo da sua interpretação do tema, é que você pode zerar a redação. Sim. Eu vou, por exemplo, muito claro. A interpretação do tema da redação é um dos mais importantes passos para uma boa redação. E isso se dá pelo fato de que se a sua interpretação for equivocada... Se a sua interpretação do tema for equivocada, com certeza não vai contribuir nada para a sua redação. Fuga do tema é o nome do erro. E, inclusive, zera a sua redação. Tô colocando no meio de vocês pra vocês prestarem muita atenção no que eu tô falando. Eu tô doido hoje. E aí o seguinte, Enem de 2018, o tema da redação. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Teve gente que olhou para esse tema e falou: É fake news. Tô voando alto. É fake news.
Que bobinho, gente. Colocar um tema besta desse. Estudei o ano todo pra me falar sobre fake news. Adivinhem. Zerou. Zerou por quê? Alguns nem zeraram, né? Mas tiraram uma nota bem medíocre porque falaram de fake news. Gente, dava pra falar de fake news com toda certeza, mas não era o tema principal. Não podia ser o foco principal da argumentação. Resultado: fuga do tema, ou zerou a redação, ou tirou uma nota bem medíocre. E é por isso que você precisa prestar muita atenção no tema que está na sua frente. É muito simples. É importante que se faça uma leitura sistemática do tema da redação para que se de fato tenha o que o Enem quer que você desenvolva na sua redação. Uma das dicas mais valiosas: leia atentamente, sistematicamente. Isso quer dizer palavra por palavra. E trazer o significado literal dessas palavras, porque o Enem não coloca nenhuma palavra lá, tipo, avulsa. Nenhuma. Você percebe aqui? Manipulação do comportamento do usuário. Estamos falando de uma ação, a manipulação de uma coisa, do comportamento de alguém. Que alguém é esse? O usuário. A partir de quê? A partir do controle de dados na internet. Não tem palavra solta. Tá tudo conectado. Se você souber interpretar, ponto. Menos uma coisa para se preocupar. E aí você faz uma leitura dessa sistemática, e aí você procura sempre palavras-chaves, ou até frases mesmo, uma frase dentro do tema, para você começar a ser guiado para aquilo que o Enem quer que você fale. Tá bom? É muito simples, mas na frente a gente vai falar sobre isso. Essas palavras que eu tô falando para vocês desenharem e até lerem de forma muito atenciosa, elas vão dar para vocês, despertar em vocês algumas ideias e dar significado àquilo que está no texto de apoio da redação. E aí, quando você lê o texto de apoio, você vai perceber que o tema ou palavras do tema da redação estão totalmente interligados. E a importância de você achar essa relação é porque você vai descobrir o que de fato você precisa escrever. Segunda coisa, os textos de apoio. Gente, para que eles servem? Imagine que você esteja diante de um tema que você nunca discutiu, nunca tenha ouvido falar, e nesse momento você precisa desenvolver uma redação de 30 linhas sem saber nada sobre o tema. É nesse momento que o texto de motivação entra em ação. Porque ele motiva você, ele dá uma luz da problemática aqui, o tema que ele apresentar. E é importante que você use os textos motivacionais para você se inspirar no problema. E a partir disso você começar a desenvolver sua redação. Perceba, se você não tem ideia nenhuma do que você precisa desenvolver, leia os textos de apoio. No texto de apoio você vai encontrar alguma coisa relacionada com o tema. E essa coisa vai lhe despertar alguma ideia sobre a problemática do tema. Dados estatísticos, infográficos ou tabelas, eles são de extrema importância. E por duas razões. Número 1, eles revelam a gravidade ou a relevância de algo, por meio de números e conclusões apontados em pesquisas. E número 2, eles também demonstram a sua capacidade de interpretação. Então vamos lá. Não entendo nada sobre o tema, nunca ouvi falar. O que eu faço? Primeiro, eu leio os textos motivacionais. Encontro relação do texto motivacional com o tema. E a partir disso, eu crio uma problemática que o texto motivacional quer me mostrar e que o tema quer que eu desenvolva. Muito simples. Não tão simples, mas funciona muito. Outra coisa, e essa é uma dica especial inclusive, você desenvolve o rascunho da sua redação logo, primeiro, de cara. A primeira coisa que você faz quando você fizer a prova, quando você pegar a prova, você faz a redação, o rascunho da redação. E aí terminou o rascunho,
terminou a conclusão, tudo certo, você parte para a prova. Quando tiver faltando aqui 1 hora, 30 minutos para terminar o tempo, aí você volta para a redação. Nesse período de que você terminou de fazer o rascunho e foi para sua prova, até você retornar para fazer a redação novamente, você leu bastante textos. E esses textos, é importante que você preste muita atenção na linguagem que eles utilizam. Às vezes tem alguma palavra que você pode utilizar que está nas questões da redação e que, portanto, você não lembrou lá atrás. Às vezes, tem algumas problemáticas que estão abordadas nas questões que você poderia usar na redação. E é justamente que o seu rascunho precisa estar pronto, óbvio, porque você já precisa ter ideia do que você vai passar para o papel. Mas você pode alterar algumas coisas com o decorrer da prova que você for fazendo. Isso é uma estratégia muito utilizada, que inclusive é uma indicação de muitos professores de redação por aí, beleza? Muitas das vezes a gente leu, isso aconteceu comigo na redação de 2018. Você lê o texto de apoio, todos os textos. 2018 eu acho que eram 4 textos. E aí você percebe que, tipo, nenhum deles tem relação nenhuma com absolutamente nada. Ou, tipo, você lê o texto e não entende, você precisa ler de novo, aquele nervosismo. Ou alguns deles não têm no seu objetivo uma mensagem comum. E aí você precisa encontrar aonde que esses textos se encontram. E é exatamente nessa relação, onde eles se relacionam em partes específicas do texto, que você precisa ficar atento. Que é justamente nesses espaços, nessa relação específica, talvez pequena, talvez no texto todo, que você precisa estar atento. As tirinhas. Pessoal, as tirinhas nos textos motivacionais, elas não estão lá para entreter vocês, para tipo, vamos fazer eles rir, vamos colocar essa tirinha aqui para distrair eles durante a redação. Não, eles estão lá para de alguma forma passar alguma informação para você. E normalmente é uma crítica sutil que essas tirinhas e charges trazem. E é importante que vocês prestem atenção nisso, porque nessas tirinhas tem de alguma forma alguma crítica. E essa crítica é importante. Porque na sua tese você precisa de uma crítica. E você não vai usar a mesma crítica, claro, obviamente, que a tirinha disponibilizou lá na sua mensagem meio que subliminar. Mas você pode utilizar a problemática que o tema da redação está trazendo. E isso é muito importante. As pessoas falam muito que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E aqui é muito importante que vocês prestem atenção. Se houver imagem, se houver tirinha, se houver uma charge, é importante que você preste muita atenção na mensagem que isso quer trazer. Por que eles colocaram lá? Com certeza não foi em vão. Alguma mensagem, alguma coisa eles querem passar para vocês. E é por isso que é importante que vocês prestem com muita atenção. E é por isso que é importante que vocês prestem muita atenção nessas imagens, nestes textos motivacionais, porque embora vocês não tenham ideia do que vocês irão fazer, os textos motivacionais com toda certeza irão inspirar vocês a fazer alguma coisa, trarão ideias do que você precisa dizer, guiarão vocês de alguma forma a fazerem um raciocínio do que você precisa desenvolver na sua redação, tá bom? E uma pergunta muito frequente: eu posso usar as informações dos textos de apoio? Sim ou não? Quem aposta que sim, levanta a mão. Quem aposta que não, levanta a mão também. Ok, bora lá. Sim, vocês podem. Vocês podem usar as informações, claro. Só que tem um porém. Vocês não podem copiá-las. Vocês precisam interpretá-las e adaptar elas ao texto de vocês de forma que não seja Ctrl+C, Ctrl+V. É muito simples. Quando você se fala em apropriar de alguma coisa, que no caso vai ser a apropriação das informações prestadas no texto motivacional, significa que você precisa interpretá-las, explorar elas ao máximo e relacionar ao assunto que você está abordando. Ou seja, você não pode copiar. Você precisa interpretar
tirar suas próprias conclusões, reflexões, adaptar o seu texto e utilizá-la de forma extremamente específica. O Enem atribui nota 0 para quem copia integralmente os textos motivacionais. Ou seja, se você quer encher linguiça, não tem nada para falar, e aí teve a brilhante ideia de só copiar os textos motivacionais, você vai levar 0. Vai pegar um zerinho bem redondinho. E linhas que contenham essa cópia parcial dos textos motivacionais também são desconsideradas e, obviamente, não contribuem nada para a sua nota. Os dados podem ser usados sem problema nenhum na sua redação, desde que fundamentado e muito bem organizado e com a interpretação de sua autoria na sua redação, com a finalidade de fundamentar a sua argumentação. Dado todas essas explicações dos conceitos e já dos textos motivadores, da interpretação do tema, a gente precisa começar a nossa redação. E como que a gente vai começar a nossa redação? Primeiramente, o começo agora é a introdução. A gente já interpretamos o tema, já lemos os textos motivadores, já tivemos ideia daquilo que a gente vai abordar na nossa redação, de tudo aquilo que a gente vai escrever, das nossas argumentações, da nossa tese, e agora a gente começa a materializar isso, escrevendo. E como que a gente começa a escrever uma introdução numa redação? A introdução é uma das partes mais difíceis, com toda certeza. Não sei. Porque você precisa contextualizar o tema para você poder abordá-lo. E como se contextualiza? Existem várias formas. Você vai apresentar ao leitor o tema da redação. Sim, ele sabe ler, óbvio, o tema está lá, mas você precisa apresentar esse tema para ele. E você vai ter que apresentar. Existem diversas formas de você apresentar. É possível começar definindo os conceitos principais. Intolerância religiosa, tema de 2017, se não me engano. Você poderia começar dizendo o que é intolerância religiosa. A intolerância religiosa é isto, isto e isto. Você poderia fazer, por exemplo, um percurso histórico da intolerância religiosa. A Igreja Católica, historicamente, a intolerância religiosa é um fator histórico. Você poderia fazer, por exemplo, um percurso histórico da intolerância religiosa. Nós tivemos as cruzadas, o feudalismo, a tortura e a sentença à morte de pessoas que não concordavam com o cristianismo. Esses são fatores históricos que você poderia começar apresentando às pessoas para contextualizá-la daquilo que você vai abordar, do tema que está sendo proposto a você. Você poderia fazer uma alusão a algum acontecimento recente, por exemplo. Nós tivemos recentemente um episódio aqui no Brasil, que inclusive ficou conhecido no Brasil todo, de uma mãe que perdeu a filha porque estava com ela em um culto, em um ritual no candomblé. Gente, a gente precisa apresentar o tema para essa pessoa de alguma forma, e existem várias formas. Você pode apresentar uma citação de um filme, mas logo em seguida você precisa apresentar a sua tese. E agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos específicos que precisam estar totalmente relacionados na sua introdução. A primeira coisa, contextualização, que é onde você vai apresentar o tema, e logo em seguida você vai mostrar a sua tese a respeito do que você apresentou. Pessoal, vamos aos exemplos. Temos aqui uma redação cujo tema é Desafios da Educação no Brasil do século XXI. A contextualização dessa redação é por meio de uma citação, como vocês percebem aí. A pessoa cita uma fala do educador brasileiro Paulo Freire para afirmar a importância da educação na sociedade. Logo em seguida, ela traz a sua tese, fazendo críticas à educação atual e relaciona a educação diretamente à igualdade social, à justiça e à humanidade. Você pode citar na sua contextualização, logo de início, tudo que tem a ver com o tema. Pode ser um filme, uma série, um livro, uma música, desde que esteja relacionado com o tema. E logo em seguida, claro que você vai abordar de forma inteligente.
E logo em seguida, você expõe o seu ponto de vista sobre o assunto. Muito simples, muito prático, só requer de você bastante atenção e bastante conhecimento de mundo para você saber como contextualizar a sua redação, o seu tema, para começar a introdução. Pessoal, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenham gostado da aula. É uma dica de ouro. Comecem a ler Redações Nota 1000 do Enem, para você pegar o jeitinho, para você pegar a linguagem, a forma que é desenvolvida, a estrutura da redação em si. É muito importante que vocês leiam elas e que vocês de fato compreendam o que é necessário para se desenvolver uma boa redação, tá bom? Até a próxima aula. Se cuidem.